Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Faremos a leitura do verso de número 35 até o verso de número 39, dando continuidade às exposições no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, do verso de número 35 até o verso de número 39, assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Nosso Pai, nosso Deus, mais uma vez a Tua palavra é aberta. E abrimos, Pai, com o propósito de expor a Tua palavra, a fim de termos algumas instruções do Senhor sobre como devemos viver, sobre Cristo como um padrão para nós, revelando-nos uma vida de dependência, de comunhão e intimidade com o Senhor em oração, e que também Ele tinha um firme propósito para o qual Ele foi enviado, que era pregar a Tua palavra, Pai, pregar o Evangelho. Que sejamos, Pai, por Ti instruídos através da breve exposição da Tua palavra nesta noite. Edifica o Teu povo, Pai, e me usa, Senhor, para o louvor da Tua glória, para o louvor da Tua glória somente. É o que eu te peço, bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós agora chegamos a uma outra breve sessão aqui do Evangelho de Marcos. E é interessante, né, como nós temos notado, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito rápido, de fato, um evangelho dinâmico. As coisas mudam com muita rapidez de uma cena para outra, de uma ocasião para outra, de um ato de Cristo para um outro tipo de ação de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar, através desta outra breve sessão da Escritura, coisas tão preciosas que são fundamentais para a fé cristã ou para a vida cristã. O Senhor Jesus Cristo, como vimos na exposição passada, Ele se revelou como um Deus cheio de graça, cheio de bondade e misericórdia. Ele era alguém que estava ali totalmente disposto a falar do Evangelho com sabedoria, com autoridade, a fim de que aqueles que escutavam o Evangelho pudessem ser salvos. E ele falou deste Evangelho na sinagoga, muitos ali ficaram grandemente admirados. Depois que ele sai da sinagoga, nós sabemos que ele faz curas e ele liberta pessoas que estavam possessas, em especial um homem. Mas nós, depois de contemplarmos este Cristo como alguém que estava executando e exercendo o seu ofício público, Ele então vai nos dar o exemplo de que Ele também exerce um ofício privado e Ele vai até a casa de Pedro. E na casa de Pedro ele se depara com a sogra de Pedro, que estava doente e acamada, certamente numa situação muito difícil. E o Senhor vai revelar ali a sua compaixão, curando esta mulher. Mas não somente curando ela, mas também curando a muitos outros.
muitas curas, milagres, libertações são feitas através do nosso Senhor. Ele revela então que o reino de Deus está próximo. E ele faz isso através destas ações. Mas então agora nós chegamos a esta sessão que revela este Cristo que é poderoso para curar e fazer milagres, através dos quais ele revela que ele é Deus, mas também homem, mas sobretudo o fato de que ele é todo poderoso, tal qual o Pai. Ele vai agora revelar através de um ato simples que ele é alguém que clama e ora e que vive uma vida de dependência do seu Pai. E vive uma vida de obediência ao seu Pai, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer neste mundo. O texto vai começar nos dizendo, no verso de número 35, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Cristo nos é apresentado aqui como um exemplo de alguém que orava. O texto, meus irmãos, nos informa que Cristo ele se levantou, provavelmente do lugar que estava dormindo, e ele estava certamente na casa de Pedro, onde ele fez um milagre, vários milagres ali. Então, certamente foi um dia muito cansativo. Lembrem-se que pela manhã ele estava na sinagoga, então ele faz milagres, ele cura, expulsa demônios, vai até a casa de Pedro. Na casa de Pedro, então, ele cura a sogra, ele está ali envolvido com todas estas curas e trabalhos muitos. O Senhor, ele certamente estava cansado, certamente foi um dia difícil. Cristo cansava. Lembrem-se que Cristo é homem também. Ele tinha necessidades, ele precisava descansar, ele precisava dormir, assim como todos nós. Há registros na Escritura que revelam Cristo dormindo. Você certamente se lembra da ocasião em que estão no barco, então vão procurar a Cristo. E como é que Cristo estava? Cristo estava dormindo. Ele tinha necessidades como eu e você, e ele então certamente foi dormir depois daquela noite cansativa. Mas, meus irmãos, mesmo estando cansado, o Senhor Jesus Cristo não deixou de levantar-se cedo para orar. Ele levantou-se cedo para a sua devoção particular com o seu Deus. Nós sabemos, e Cristo estava certo disso, e até não estava preso a essas coisas. Cristo ele não estava preso a horários estabelecidos para oração, porque não há necessariamente um horário específico mais correto para oração. O texto vai dizer que ele levantou-se de madrugada para orar. Não é? Ele se levantou ali pela alta madrugada. E algumas pessoas podem olhar para esse texto e pensar assim, não, eu acho que isso significa que nós devemos levantar de madrugada para orar. Mas o texto, de forma alguma, está nos ensinando o que muitos pensam. Pessoas, em sua grande maioria, pessoas de igrejas pentecostais ou neopentecostais, acreditam que o melhor horário para orar é pela madrugada. Alguns até brincam dizendo assim, é melhor pela madrugada porque a fila é menor. Então a fila de clamor a Deus e oração a Deus é menor. Eles falam coisas desta natureza, mas fato é que não há nada disso, não há para o Senhor a fila menor ou maior. O nosso Senhor, ele escuta a oração do seu povo e de todos que clamam constantemente. Enquanto eu aqui estava orando, certamente milhões de pessoas estavam clamando ao mesmo Deus e ele escuta a oração de todos. Então aqui não há necessariamente um padrão para isso, mas é certo. Orar mais cedo, orar numa ocasião em que as coisas estão tranquilas, em que não há barulho, em que não há incômodo, interrupção,
certamente permite que tenhamos talvez uma oração um pouco mais focada, porque nada está aqui nos distraindo e pode ter sim algum proveito nisso, mas não é estabelecido aqui um padrão. Você tem que orar de madrugada para ser um crente genuíno, de forma alguma. Cristo ele não estava preocupado com estes horários, ele não tinha um horário específico para isso, até mesmo ele não estava preocupado com os horários que os judeus seguiam. Cristo não estava separando um tempo de oração no horário que era definido, como tem que orar pela manhã, uma oração à tarde e outra oração à noite. Cristo foge até este mesmo padrão. E alguns, naquele período, mestres da lei, imaginavam até que orar fora desses horários estabelecidos ali era pecado. Não, tem que orar somente nestes. Orar fora deste padrão aqui é pecado, é estranho, é errado. Mas Cristo, como foi dito, ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Cristo orava em qualquer tempo, em qualquer ocasião. Cristo, ele tinha comunhão com o seu Pai. Ele se aproveitava das ocasiões que surgiam diante dele para fazer isto. E é interessante, Cristo, então, ele se levanta à alta madrugada, ou seja, ele levanta cedinho e ele vai para um lugar, e ele escolhe, então, um lugar específico para orar ao seu Pai. Ele não se retirou para qualquer lugar, mas escolheu justamente um lugar onde não teriam acesso a ele com facilidade. Ele foi para um lugar isolado. Esta é a ideia do texto. Ele foi para um lugar afastado dos seus discípulos. E ele foi para lá com este propósito, orar. Ele se levantou com este propósito, como tudo o que Cristo faz. Como foi dito nas últimas exposições, Cristo não estava andando ali, próximo ao rio, quando ele encontrou os discípulos. Por acaso, ele tinha um propósito. Tudo o que Cristo fazia era com propósito, e a razão dele se levantar cedinho era orar ao seu Pai. A Escritura nos apresenta, meus irmãos, vários exemplos de oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Este não é o único exemplo. Quando Jesus foi batizado no início do ministério público, o que é que ele estava fazendo? Ele estava orando, como nos diz Lucas capítulo 3, verso de número 21. Que apropriado alguém com um ministério marcado do começo ao fim pela oração e petição a Deus com ações de graça. Por exemplo, como no texto aqui, Marcos narra como Jesus, antes de pregar na Galileia, levantou-se cedo e foi a um lugar deserto e ali orava. Também Lucas menciona como, com as multidões, quando as multidões os pressionando e o fardo de seu ministério crescendo, Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava, como nos revela Lucas, capítulo 5, verso de número 16. Ele percebeu que a comunhão com o Pai era essencial para o cumprimento do ministério. Antes de ele designar 12 apóstolos e se engajar no ministério substancial de cura, como nos revela Lucas capítulo 6, versos de número 13 a 19. A humildade e dependência de Cristo era clara quando ele retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, como nos revela Lucas capítulo 6, verso de número 12. Às vezes, Jesus orava em público. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus capítulo 11, versos 25 e 26. Jesus não só ensinou os outros a orar, como na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versos 9 a 13, como também orou na presença deles em certas ocasiões, para instruí-los não só sobre si mesmo,
mas também sobre a oração. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. João, capítulo 11, versos 41 e 42. A sua oração como sumo sacerdote, em João, capítulo de número 17, foi uma das poucas ocasiões onde os discípulos receberam uma ideia da comunhão interna do Deus triuno, em particular sobre o relacionamento entre o Pai e o Filho e a salvação da igreja. Ademais, antes de comer o pão e beber do cálice, ele deu graças publicamente, como nos ensina Lucas, capítulo 22, verso de número 42. De fato, meus irmãos, a gratidão englobava a sua morte, exatamente o cálice que ele queria evitar, mas que também beberia em submissão à vontade divina. Então vemos que em grande agonia e fraqueza ele orou mais intensamente ao Pai. Cristo orou nas mais diversas ocasiões, como escreveu Mark Jones. Ele orou várias vezes. Cristo tinha comunhão com o seu Pai. Cristo orou, meus irmãos, por várias coisas. Ele orou, inclusive, por nós. Nós somos alvo da oração de Cristo. A oração sacerdotal de Cristo é uma oração por todos aqueles que são os seus eleitos. Nós fomos alvo da oração de Cristo ao Pai. Como é bom saber disso. Então, meus irmãos, é claro aqui, Cristo ele tinha uma vida de oração. Mas neste texto que nós estamos considerando aqui no Evangelho de Marcos, Cristo ele estava orando e pelo que ele orou. Não sabemos com certeza pelo que Cristo orou aqui, mas nós podemos pensar que Cristo provavelmente ele agradeceu a Deus pelas curas, pelos milagres, pelas libertações que ele executou ali no meio do povo. Cristo provavelmente orou pelo seu ministério que ele estava para executar ali entre os galileus. Cristo provavelmente tenha orado pelos discípulos para que eles entendessem qual era a prioridade do seu ministério, como ele vai deixar claro mais à frente, a pregação. E ele deve ter orado por si. Cristo deve ter orado por isso, porque era alguém que vivia na dependência do Pai e que fazia muitas coisas no poder do Espírito Santo. E Cristo revela uma vida de dependência do Pai. Nós sabemos que Cristo, meus irmãos, ele é Deus e homem. Cristo é plenamente divino, Cristo é plenamente humano. Ele é essencialmente igual ao Pai, igual em poder, igual em glória. O culto que é prestado ao Pai deve ser prestado ao Filho. Cristo, ele é Deus. Mas ele revela na sua caminhada nesta vida que jamais deixou de orar em dependência do Pai. Como escreveu um pregador, sua divindade não o tornou independente de empregar todos os meios disponíveis como homem. Sua perfeição era mantida pelo exercício da oração. Como nós sabemos, meus irmãos, a oração é o meio através do qual nós apresentamos a Deus as nossas necessidades. Cristo orou a Deus, revelando assim que ele necessitava do Pai. Ele necessitava do auxílio e do socorro do seu Pai. A este Deus que ele ora é aquele Deus que é independente. E como foi dito, Cristo sendo Deus igual ao Pai, ele é também independente.
Quando a gente fala sobre o fato de que Deus é independente, estamos dizendo que Deus ele não necessita de nada e de ninguém. Deus ele é autossuficiente. Ele não precisa das suas criaturas para ser o que Ele é. Ele não precisa de mim nem de você. Cristo é também Deus e é também independente. Ele não precisaria de mim, de você para nada. Mas Ele vai revelar na sua vida, mesmo sendo Deus independente, tal qual o Pai, essa vida então de submissão ao seu Pai. Ele vai se colocar nesta condição. Meus irmãos, se Cristo, sendo Deus, se colocou na dependência do Pai, não deveríamos nós fazer o mesmo? E sabe como nós revelamos uma vida de dependência de Deus? É orando. Na oração, nós revelamos que dependemos do nosso Senhor para tudo. Cristo orou em diversas ocasiões. Ocasiões boas, ocasiões tristes. Cristo orava. O que nós devemos fazer então? Revelando que nós dependemos do Senhor. Nós devemos orar em toda ocasião ao Senhor. Nós não podemos jamais imaginar que tudo aquilo que alcançamos é com a força do nosso próprio braço. Nós carecemos da força do nosso Deus para fazer as coisas. Mas muitas vezes nós pensamos que somos independentes. Muitas vezes nós pensamos que somos autossuficientes. Até em ocasiões pequenas, assim, a gente não pensa nisso, mas veja só, quando a gente vai viajar, a gente pensa assim, né? Eu vou viajar para distante. Eu vou orar, vamos orar aqui, vou fazer uma viagem longa, então há uma oração, pede para que alguém ore. Nós fazemos isto. Mas por que razão nós não oramos quando nos deslocamos daqui até a esquina da rua, até a saída de uma fazenda para outra, da minha casa até a casa de fulano ou cicrano? Por que nós não oramos quando nos deslocamos num espaço curto? Parece, meus irmãos, que nós imaginamos que durante aquele espaço curto que nós nos deslocaremos, isso está sob nosso controle. Nós pensamos então que temos domínio sobre as coisas, mas não. Nós devemos clamar ao Senhor em dependência dEle, em deslocamentos grandes, porque devemos estar sob os seus cuidados e viver na dependência dEle, bem como nos deslocamentos mais curtos. Nós devemos orar ao Senhor. Isto aqui é um exemplo apenas. Nós devemos orar ao Senhor em todas as coisas mesmo. Quando você está feliz, você vai orar a Deus, mas quando você está triste, passando por alguma aflição, você vai orar a Ele a fim de que Ele ajude a você, porque você sabe que não conseguirá sair daquela condição com a sua própria força. Se você luta contra um pecado específico na sua vida, então você pensa assim, não, eu conseguirei sair deste pecado. Eu conseguirei abandonar este tipo de prática pecaminosa. Eu vou decidir isto e eu vou fazer isto. Mas se você não ora, clamando ao Senhor para que te auxilie e te socorra em meio a esta luta contra o pecado, você então está agindo como alguém que vive de modo independente. Mas você depende do seu Deus também, para lutar e ter vitória contra a iniquidade. Então você deve orar a Ele por essas coisas também. Quais são os seus projetos que você tem para a sua vida? Razão outra para que você ore ao Senhor. Se é projeto de estudos, se é projeto de trabalho, de expansão dos negócios. Meus irmãos, nós dependemos do nosso Senhor para absolutamente todas as coisas. E se dependemos do nosso Senhor para absolutamente todas as coisas, nós devemos orar a Ele, clamando a Ele por tudo. É deste modo que nós revelamos a dependência do nosso Senhor. Agiremos assim como Cristo. Cristo é o nosso exemplo. A comunhão, meus irmãos, também, ela revela uma outra coisa. A oração também revela uma outra coisa. Não revela somente que nós vivemos em dependência do nosso Deus,
mas também nos conduz a uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Cristo amava estar em comunhão e intimidade com o seu Pai. Com frequência ele orava. Ele nos revela isso. Ele amava isso, ele tinha prazer, ele se deleitava nisso. Então, se Cristo se levantou cedo para ter comunhão e intimidade com o Pai, eu e você deveríamos estar dispostos a fazer o mesmo. Deveríamos estar dispostos a orar. Devemos, então, orar, meus irmãos, para que tenhamos intimidade e comunhão com Deus. Não existe intimidade e comunhão com Deus sem oração. Assim como você jamais terá intimidade e comunhão com o seu irmão em Cristo, se você não conversar com ele. Se você não conversa com seu irmão, se você não tem um tempo de conversa descontraída ou séria, não importa, mas se você não se senta com alguém para conversar, você não tem intimidade com ele. Como você terá intimidade com seu irmão se você não faz isso? Como você vai ter intimidade com os seus filhos se você não tem uma conversa com os seus filhos? Só a intimidade, só a comunhão se falarmos, né? E é exatamente assim que nós temos comunhão e intimidade com o nosso Senhor. É orando a Ele. É falando com Ele. É orando com Ele pela manhã, é orando com Ele durante o dia inteiro. É, na verdade, uma vida de oração o tempo inteiro. Nós devemos estar o tempo inteiro em oração e nesta comunhão direta com o nosso Senhor, orando e falando com Ele. Porque a oração revela intimidade com Deus. Mas sabe por que nós não temos intimidade com nosso Senhor? É porque nós abandonamos uma vida de devoção e oração ao nosso Deus. Então, para que você, meu irmão, tenha uma vida de comunhão com o seu Deus, ore. E não precisa sentir uma vontade toda especial para isso. Eu não senti no meu coração algo para que eu possa orar. Não, é um dever seu. É um reconhecimento de quem Deus é e um reconhecimento da sua condição. Se você conhece quem Deus é e sabe quem você é, você concluirá necessariamente como carece desta oração. Você deveria desejar conversar mais com o Senhor do que com qualquer outra pessoa. E muitas vezes estamos muito dispostos a conversar com muita gente e falamos o dia inteiro, a tarde inteira, mensagens, áudios, vídeo, pessoalmente, são tantas as formas e ficamos alegres, iremos conversar com fulano, que alegria, e eu gosto demais de conversar com ele, mas enquanto a nossa devoção e a conversa com o Senhor parece que não existe esta alegria, este interesse, este amor, esta vontade, esta disposição sincera. Mas não deveria ser assim. A pessoa com quem nós deveríamos mais desejar ter intimidade deve ser o nosso Deus. Deve ser o nosso Senhor. Cristo também nos é um exemplo nisto. A oração também é uma ocasião para que nós confessemos ao nosso Senhor, o nosso Deus, os nossos pecados, clamando a Ele por perdão. E aqui difere de Cristo. Cristo não tinha pelo que pedir perdão a Deus, porque Cristo nunca pecou contra o seu Senhor. Diferente de mim e de você, Cristo viveu sem pecado. Nunca pecou neste mundo, mas nós pecamos contra o Senhor. E devemos então, na oração, pedir perdão a Deus por cada um dos nossos pecados e diariamente. Se aquele que era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, orava sem cessar, quanto mais nós, cercados de fraqueza por todos os lados, deveríamos dedicar-nos à oração. Se ele sentiu necessidade de oferecer súplicas com forte clamor e lágrimas, quanto mais isso se faz necessário para nós, que cada dia ofendemos a Deus em muitas coisas. Todos os dias ofendemos a Deus em muitas coisas. Isto é o que nós fazemos. Temos razão, então, para
falar com o nosso Deus em oração, pedindo a Ele perdão por nossos pecados. Porque toda vez que nós pecamos, pecamos contra Deus. Podemos pecar contra o nosso irmão, sim, mas em primeiro lugar pecamos contra o nosso Senhor e pecamos contra os nossos irmãos. E se transgredimos a lei do nosso Deus, devemos clamar a Ele. E podemos nos achegar, meus irmãos, confiadamente ao trono da graça. O nosso Senhor ele está pronto a ouvir a nossa oração, o nosso clamor por perdão. Ele é um Deus que está sempre pronto a nos ouvir, está sempre pronto também a nos perdoar e nos garante a certeza do perdão. Todos os cultos nós nos deparamos com isto aqui. Oramos a Deus e recebemos dele a palavra. Ele diz, você é pecador. Você reconhece que é pecador, ora a Ele e então Ele diz, os teus pecados estão perdoados. Então nós podemos orar a Deus. Não devemos agir como muitas pessoas que pensam assim, eu pequei, eu transgredi a lei do Senhor, então eu vou fugir, eu vou me esconder, eu vou tentar fazer com que eu me esqueça disso, eu não vou falar com o Senhor não, porque eu pequei contra Ele, eu não sou digno de falar contra Ele, e foge. Não deveria ser assim. Quando pecamos contra o Senhor, a melhor pessoa a quem nós devemos correr é para Ele. Então, ao invés de fugir dele, nós devemos nos voltar para Ele. E isto fazendo oração. A oração, meus irmãos, é também um meio através do qual nós podemos clamar ao Senhor para que sejamos também mais santos. Nós devemos clamar a Ele, pedindo a Ele, Senhor, faz-nos santos. Senhor, faz com que nós sejamos santos como Tu és santo. Nós dependemos do Senhor para uma vida de santidade. E como falar com o Senhor se não for através da oração? Nós não conseguimos, meus irmãos, viver uma vida de santidade neste mundo com a força do nosso próprio braço, simplesmente com a nossa disposição e vontade de ser. Nós carecemos do Senhor para isto. Então, o meio que nós nos utilizamos, que é a oração, nós clamamos a Ele, então Ele pode, ouvindo as nossas orações, nos ajudar neste processo e até este meio, que a oração é um dos meios através dos quais nós somos santificados. Então, a oração, ela é muito proveitosa. A oração também é uma das formas através da qual nós nos conformamos com a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós devemos orar para que nos conformemos com aquilo que o Senhor estabeleceu para que experimentemos nesta nossa caminhada. E nós oramos a Ele. E não oramos a Ele como algumas pessoas imaginam e dizem assim, a oração, ela move a mão de Deus. Eu oro, então a mão de Deus é movida e Ele então faz um reboliço, Ele movimenta as coisas, puxa para cá, bota para frente. A oração, ela não move a mão de Deus, mas nos conduz para baixo da sua vontade. A oração é um meio através dos quais Deus executa os seus decretos, é um meio através dos quais Ele realiza a sua vontade eterna. Então nós oramos a Ele para que nos conformemos à sua vontade. E então estamos aqui, sob a vontade dEle. Como é bom sabermos disso. Nós oramos a Ele, Ele pode ouvir a nossa oração, assim como também pode não ouvir, mas a vontade dEle será feita. Ele quer que oremos. Ele quer que oremos. Nós devemos orar por tantas coisas, meus irmãos. Há pessoas que pensam e dizem assim, por que orar? Por que vou orar se o Senhor já decretou tudo? Isso é estranho demais. Quando a Escritura nos chama a orar, não somente Cristo nos dando o exemplo, mas Ele também ensinando e dizendo que devemos orar. É contrário à Escritura a ideia como esta. Nós não devemos jamais dar lugar a ideias como estas, espalhadas por tantas pessoas por aí. Oremos ao nosso Senhor, porque é isto que Ele requer de nós. A oração também é algo que nós praticamos, e praticamos não somente privadamente, mas aqui no culto público. Oração e culto. A oração é o elemento essencial do culto a Deus.
Por essa razão temos tantas orações aqui no nosso culto ao Senhor. Oração de adoração e invocação a Deus. Oração de confissão de pecados. Orações de ações de graças e súplicas. Oração antecedendo a pregação. Oração depois da pregação. Oração final. É um culto recheado de oração ao Senhor. Coisa que boa parte das igrejas não fazem. Muitas igrejas não têm espaço para oração. Tem espaço para testemunho, tem espaço para teatro, tem espaço para dança, tem espaço para uma quantidade infindável de cânticos, mas oração não há. O culto verdadeiramente bíblico e um culto que revela, que está em plena harmonia com a revelação do Senhor, é um culto também que é recheado por orações ao Senhor. Orações àquele que pode nos ouvir. A oração que é o nosso Deus, é só a Ele que nós devemos orar, como nós fizemos a leitura aqui na pergunta do Catecismo Maior de Westminster, clamando ao nosso Senhor. Esta é uma marca que deve perseguir e estar na vida de todo crente e na vida de toda verdadeira igreja. Isto é a marca do ministério daqueles que foram chamados por Cristo. Oração. O verso do número 36, então, continua o Evangelho de Marcos. E enquanto Cristo estava orando ali, retirado, o que é que estava acontecendo? Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Então, o que acontecia ali? Enquanto Cristo estava se dedicando à oração, estes homens estavam procurando ele. E fica evidente aqui que ele não estava num lugar tão visível, onde todos os olhos podem ver com facilidade, mas ele estava bem escondido mesmo. E como era alta madrugada ou bem cedo, provavelmente estava até escuro. Como encontrar o Senhor Jesus Cristo? Mas existia uma prática naquele período. Como é que eles oravam? Eles oravam em voz alta e talvez eles estavam andando e escutando o Senhor Jesus orar. E onde é que ele está? Encontramos a Cristo. Então eles se deparam com o Senhor Jesus Cristo ali orando. E eles procuravam Cristo com um propósito. O verso número 37 nos diz: tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Então, finalmente o encontram e logo declaram a razão da procura. E eles provavelmente ali chegaram onde Cristo estava, interrompendo ali a oração de Cristo, interrompendo este momento de comunhão que o Senhor Jesus Cristo estava tendo com seu Pai. E sim, meus irmãos, muitos procuravam a Cristo. E essas multidões estavam à procura dele em razão dos milagres. Eles viram que Cristo fez milagres, Ele curou pessoas, Ele expulsou demônios. Eles viram ali na porta da casa de Pedro coisas gloriosas acontecendo. E todos desejavam ficar livres das enfermidades. E eles sabiam que Cristo, se Cristo quisesse, poderia livrá-los daquilo. Os discípulos certamente estavam com estas intenções ali, e certamente eram intenções boas, mas eles se deixaram levar pelo interesse destas pessoas em simplesmente estarem livres das enfermidades e problemas que eles enfrentavam. Parece que eles não estavam atentos para aquilo que o Senhor principalmente foi chamado para fazer. Parece que eles não estavam em harmonia, sabendo para que o Senhor realmente veio a este mundo. E Jesus vai revelar que a razão dele vir a este mundo não era como principal cura, milagres e expulsar demônios, mas era um outro propósito. Então o verso de número 38 nos diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo
os demônios. Cristo, ele então nos revela que a vida daqueles que são chamados para este dever glorioso, para este ministério, ou a marca daqueles que estão unidos a Cristo, é oração e uma vida de testemunho e pregação. Isso deve ser evidenciado na Igreja de Cristo também. Como escreveu William Hendrickson, o resultado, porém, foi surpreendente. Jesus não deixaria que o povo em geral, ou mesmo seus discípulos, lhe dissessem para onde deveria ir. Além do mais, no seu grande amor, ele desejava distribuir suas bênçãos entre muitos. Cafarnaum iria vê-lo de novo. Esta cidade permanecera por algum tempo como seu centro de operações, seu quartel-general, mas ele não desejava ficar confinado a uma cidade. O que é que Jesus vai declarar então a eles? Jesus declara que ele deveria fazer, ele deveria pregar. Por que razão? Porque foi para isto que ele veio. Sim, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo desejava fazer aquilo que o Pai determinou que ele deveria fazer. O Senhor Jesus Cristo não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Para fazer a vontade de quem o enviou. E ele veio então. Podemos fazer então a seguinte pergunta: de onde Cristo veio? Os demônios naquela pergunta que fizeram a ele: vieste para nos destruir? E o Senhor, ele veio de uma região específica, física no mundo. De fato ele veio, mas ele veio da glória para este mundo. Não somente para derrotar os demônios, mas com este propósito glorioso, que é pregar a palavra. Ele desceu das regiões celestiais, ele desceu do seu trono, ele desceu daquela perfeita e plena comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se humilhou neste mundo, cresceu e habitou entre nós com este propósito, anunciar o Evangelho. O seu propósito era pregar. Foi de lá, meus irmãos, dos céus que o nosso Senhor veio. João capítulo 6, verso de número 38, nos diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Deus o enviou, Deus o Pai o enviou. Então Cristo veio, meus irmãos, para isto, pregar, convidando homens e mulheres ao arrependimento e à fé nele mesmo. Ele veio então para mostrar o caminho da paz e libertação aos cativos. Ele veio para praticar isto exatamente. A pregação, que é o principal meio de graça que nós podemos desfrutar nesta vida. Fica evidente, meus irmãos, que a prioridade, então, a partir do exemplo de Cristo, não é a cura, como algumas igrejas dão ênfase, como muitas igrejas durante um período da história da igreja deram muita ênfase, sobretudo as igrejas chamadas igrejas neopentecostais, igreja mundial do reino de Deus, igreja universal do reino de Deus, igreja Sara, a nossa terra, tantas igrejas, tantas que durante muito tempo deram ênfase à ideia de curas somente, isto que era anunciado, curas. Não existia evangelho para a salvação, não existia pregação convocando os homens ao arrependimento e à fé, mas curas, milagres, era isto que as pessoas procuravam. É isso que muitos procuram hoje numa igreja. O que é que me interessa? Nesta igreja tem milagres, nesta igreja tem movimento, nesta igreja tem essas coisas assim que chamam a atenção, os olhos, coisas grandiosas assim. Você diz assim, não, na minha igreja tem pregação. Não, mas não, na sua igreja não tem nada não assim de cura, não, nenhum movimento diferente.
Não, na minha igreja tem pregação. Espera aí. As pessoas estão interessadas nisso, em coisas extraordinárias. É isso que elas procuram numa igreja. Muitos hoje fazem assim. Se você estiver num lugar andando e você disser assim, naquela igreja ali tem pregação, as pessoas não ficarão muito admiradas, não. Mas se você sair por aí espalhando assim, ó, naquela igreja tem milagres, basta você olhar. Sei que a maioria dos irmãos aqui esmagadora não tem TV em casa, né? E é poupado de ver, inclusive, a Igreja Universal do Reino de Deus, aquela sinagoga de Satanás, cheia de pessoas. Muitas. Meus irmãos, são muitas. Inúmeras pessoas. Esperando isso. Como se isto fosse aquilo que deveria marcar a Igreja de Cristo. De forma alguma. Curas, milagres, exorcismo. A Universal é uma das que não dá ênfase tão grande hoje mais a isto. Eles estão partindo para uma outra coisa mais elaborada no mercado para tentar angariar recursos daqueles desavisados e que não conhecem a Escritura, mas também exorcizar. Então as pessoas iam lá e colocam a mão na cabeça, expulsa e conversa com o demônio, e troca um papo com ele, bota o microfone para o demônio falar. Coisas praticadas, exorcismos, chamados assim. Mas não foi para isto que Cristo veio. Cristo não nos deu esse exemplo como algo principal, nem como algo que deve ser evidenciado na igreja de Cristo, mas sim a oração e a pregação. São exemplos vívidos daquilo que a igreja deve praticar hoje. E aquilo que os crentes devem procurar numa igreja. Uma igreja que seja fiel, que revele no culto, sobretudo, algo daquilo que Cristo praticava, Cristo orava e Cristo pregava. Então a pregação principalmente, a pregação principal meio de graça, como os nossos padrões definem, deve ser central no culto. Essa é a razão, inclusive, de termos o púlpito no meio. Eu não sei se algumas pessoas já pensaram sobre isso, mas durante muito tempo algumas igrejas tinham o púlpito do lado assim. Ele ficava de lado. No meio ficava no meio, e o púlpito de lado assim, ficava onde era celebrada a ceia ou coisa desta natureza. É como se os sacramentos fossem centrais no culto e a pregação uma espécie de apêndice. Mas não é desta forma que funciona. Os puritanos então colocaram a pregação no centro, o púlpito no centro da igreja, como algo central, principal, o ponto alto do culto, a pregação do Evangelho do Senhor. A pregação ela deve ser central, então, na igreja de Cristo. E a pregação, meus irmãos, ela deve ter prioridade por várias razões. E a principal dela é porque é através dela que o Senhor ordinariamente salva os seus eleitos. É através da pregação do Evangelho pura e simples que os homens são instruídos acerca da verdade. Então essa verdade alcança a sua mente, esta verdade alcança os seus ouvidos. Mas o Espírito Santo de Deus, agindo então junto à palavra, ele haverá de vivificar o coração daqueles que são seus, os eleitos, e isto através da pregação. Curas não salvam, milagres não salvam, exorcismo não salva, mas a pregação do Evangelho de Cristo com a ação do Espírito Santo, sim. Isto resgata o homem da condenação ao inferno. Mais do que milagres e curas e exorcismos, o principal modo, meus irmãos, de libertação do homem é a pregação da palavra. Pregação pura e simples. Este é o principal meio através dos quais o homem pode ser liberto de todo e qualquer problema. Qual é o problema do homem? Qual o pecado dele? A que ele está aprisionado? Qual a sua filiação? A que reino ele pertence? A pregação da palavra pode libertá-los e destruir todo e qualquer reino. Se ele pertence a Satanás como seu pai, através da pregação do Evangelho é que ele passará a ser filho de Deus. Se ele vive no reino de Satanás, a pregação do Evangelho invadirá este reino, destruirá este reino, arrancando para o reino de Deus. A pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Mas, infelizmente, na maioria das igrejas hoje, o que menos temos é pregação. Você chega lá e o que é que tem? 15 minutos. Você tem 15 minutos para pregar. Depois que você passou 1 hora ouvindo música, repetindo aqui, ó, no ouvido, mesma frase, mesmas palavras no pé do ouvido, depois de você fazer uma série de coisas, você está suado, você já está cansado, no final de tudo, aí, irmão, olha, só tem 15 minutos. Aí me chama para pregar, me chamaram para pregar uma vez, olha, você pode pregar em 25 minutos. Qual o texto que você vai pregar? Eu falei o texto que ia pregar. Aí, não, mas dá para expor em 25 minutos. Mas tem tanta coisa aqui, meu irmão, para falar. Olha, eu não sei se eu vou pregar em 25 minutos, não, mas eu vou expor o texto. Aí eu fui. Foi 1h10 de pregação. Pregação é central. Não devo dar maior lugar às outras coisas e tudo mais. Fazem parte do culto, são essenciais à adoração pública a Deus. É maravilhoso orar, cantar ao Senhor, mas a pregação, meus irmãos, se é que podemos dizer assim, ela está no topo alto de tudo isso. Então, deveríamos amar a pregação. Aquele que prega deve amar pregar. E aqueles que escutam devem amar ouvir a pregação do Evangelho. A pregação nunca deve estar em segundo lugar, terceiro, quarto ou quinto, como a Igreja do Senhor perde com púlpitos que são assim. Por essa razão, muitos não sabem, ou fazem de pessoas que não sabem, né? Por que razão a igreja tem enfraquecido. Muitos pastores, porque a igreja não... Porque não há um púlpito que ensina a verdade. Não há um púlpito onde a palavra do Senhor é pregada. Muitos não têm se dedicado a isso e deveriam se dedicar. Aqueles que pregam deveriam se dedicar à pregação e pregar com toda a paixão do seu coração. Isto porque Cristo nos deu o exemplo e devemos seguir os passos do nosso Senhor. Eu como ministro, vocês como pessoas que foram chamadas por Cristo para testemunhar deste Evangelho neste mundo. Cristo veio para isso. Nós fomos salvos por Ele com este glorioso propósito também. Então, dediquemo-nos a isto. Imitemos, meus irmãos, o nosso Senhor. Ele é o nosso maior exemplo. Cristo é o meu e o teu exemplo na oração. Cristo é o meu e o teu exemplo no testemunho a respeito do Evangelho. No testemunho a respeito deste mesmo Cristo, que é o único meio para a salvação do homem. Cristo e Cristo somente. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso bendito Pai, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permitiu que tivéssemos a graça de adorar a Ti, de cantar louvores a Ti aqui, mas nesta ocasião de ouvirmos a pregação da Tua palavra. Peço-te, Senhor, que o Senhor faça com que esta palavra encontre guarida no nosso coração e que vivamos como o Senhor Jesus Cristo viveu, numa vida de plena e perfeita dependência do Senhor, em oração, que oremos mais a Ti, pois temos falhado tanto nisto, temos orado pouco. Ajuda-nos e ensina-nos a orar. E também, Senhor, que nós sejamos homens e mulheres que estão prontos a testemunhar e a falar deste Teu Evangelho neste mundo que está perdido em trevas. Usa-nos, Senhor, cada um de nós, para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.